Estamos de volta agora com a parte 3 da nossa aula de funções trigonométricas, onde eu vou apresentar para vocês o que são as trigonométricas inversas, tá? Isso aqui provavelmente é uma novidade, tá? Para uma boa parte das pessoas. Então é o seguinte, olha, em primeiro lugar, vamos entender o que é a função inversa, o conceito de função inversa, né? O que significa função inversa, tá? Uma função é um conjunto de pares ordenados que eu crio de um conjunto A no conjunto B, aonde todo mundo do primeiro conjunto, né, do conjunto A, tem que ter um par e esse par ele é único. Então, por exemplo, eu poderia ligar aqui o 1 no 7, eu poderia ligar aqui o 2 no 6, eu poderia ligar aqui o 4 no 5 e eu vou ter que ligar aqui o 3 no 8. Isso que eu criei é uma função do conjunto A no conjunto B. Por quê? Porque todo mundo participou e participou uma vez só, tá? Uma função nada mais é do que um conjunto de pares ordenados, tá? Então eu tenho aqui, ó, o par 1, 7, eu tenho aqui o par 2, 6, eu tenho aqui o par 3, 8 e eu tenho o par 4 e 5, tá? O que a gente define como sendo uma inversa, tá? A inversa de uma função é quando você pega todos os pares e faz eles ao contrário, tá? Então é uma função que a gente chama de f menos 1 elevado a menos 1, tá? Em matemática, elevar a menos 1 é uma notação universal para inversa, tá? Então toda vez que você pensa em inversa, você pensa na notação menos 1. Por exemplo, função inversa, f elevado a menos 1. Matriz inversa, m elevado a menos 1. Número inverso, 2 elevado a menos 1, que na verdade vai dar meio, porque meio é o inverso de 2, tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, elevar a menos 1 é normal para indicar que a gente está invertendo alguma coisa. Tá? Então, quem é a função inversa? É uma função que ela vai de B até A, tá certo? Então, agora, o B é o conjunto de saída e eu tenho todos os pares da função f ao contrário, tá certo? Então, na verdade, o que eu vou ter aqui? Ó? Vamos lá. O 5 vai ter que levar no 4, ok? O 6 vai ter que levar no 2. O 7 vai levar no 1. O 8 vai levar no 3. É lógico que para existir função inversa, tá? Essa volta ela tem que ser possível, tá? Então, para isso aqui ser função, todo mundo tem que participar e tem que participar uma vez só. Isso significa o quê? Que a função f, para todo mundo do conjunto B participar, ela precisa ser chamada, ela precisa ser sobrejetora. Tá? A função sobrejetora é a função onde todo o contradomínio participa da função, passa a ser imagem. Outra coisa, todo mundo só pode participar uma vez, senão quando eu voltar não é função. Então, imagem única significa o quê? Que ela é injetora. Em matemática, quando a função ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, a gente diz que ela é uma função bijetora, tá certo? Então, para a gente, uma condição de existência da função inversa é que ela seja uma função bijetora. Todo mundo do conjunto B participa uma vez só, tá certo? Então, basicamente, função inversa é isso. Se ela existir, é a função que pega todos os pares da função f e coloca de trás para frente. Repara aqui, ó, 1 com 7 virou 7 com 1. 2 com 6 virou 6 com 2. 3 com 8 virou 8 e 3. 4 e 5 virou 5 e 4. Então ele tem todos os pares em outra ordem. Não importa, na verdade, se eu troco a ordem dos pares, eu só não posso trocar a ordem dentro do par, né? Porque o par ele é ordenado. Ok? Belezinha? Tá, então vamos lá. Agora, na prática, o conjunto A e o conjunto B não são 1, 2, 3, 4, tá certo? Não tem muita utilidade fazer funções de 5 números só, 4 números só. Então o normal é que esse conjunto A e esse conjunto B sejam subconjuntos reais, se não os próprios reais. Tá? Então eles são infinitos. Tá? Para ser função, todo mundo tem que ter um par.
Se eles são infinitos, então eu não tenho como listar nem fazer um diagramazinho, tá? É lógico que quando a gente trabalha com funções reais, a gente vai mudar a maneira de trabalhar, a gente vai trabalhar via lei de formação. Né? O que é lei de formação? É quando você cria uma fórmula, você diz que o y está em função de x, você escolhe o x que você quer calcular o par e joga na função. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a lei de formação, eu tenho uma função y igual a 2x mais 1, tá? Toda função é um conjunto de pares, só que você calcula só os pares que você quer. Então, por exemplo, aqui, ó, se x é igual a 1, quando eu jogar aqui, ó, 2 vezes 1 mais 1 vai dar 3. Se for 3, 2 vezes 3, 6 mais 1 vai dar 7. Se for 5, vai dar 10 mais 1, 11. E assim vai. Se for 20, vai dar 2 vezes 20, 40, 41. Isso significa que eu tenho aqui alguns pares da função. Por exemplo, eu tenho par 1, 3, eu tenho par 3, 7, eu tenho par 5, 11, eu tenho par 20, 41. Ok? É lógico que isso continua até o infinito. Tá? Uma lei de formação é uma maneira de criar pares ordenados. Eles são infinitos, tá certo? Eu tenho uma infinidade deles. Eu só gero aqueles que eu preciso. A ideia é basicamente essa. Tá? Agora, o que é inverter uma função? O processo de inversão, se eu conheço a lei de formação, é o seguinte. Tá? A gente primeiro troca quem é x, a gente troca por y e vice-versa na fórmula, tá? Então, esse y aqui se chama x a partir de agora e esse cara aqui vai se chamar y, tá? E eu vou pegar e eu vou isolar esse y, tá? Então vai ficar assim, que x menos 1, porque eu vou jogar para lá, é igual ao quê? É igual a 2y. Agora eu vou dividir tudo por 2, vai dar que x menos 1 sobre 2 é igual a y. Esse y que eu estou vendo aqui, se essa função ela se chama f de x, esse y que eu acabei de encontrar é a f menos 1 de x. É a função inversa, tá certo? Então a minha função inversa aqui, ela vai ser dada pelo quê? Ela vai ser dada por x menos 1 sobre 2, porque eu inverti matematicamente. Tá? O que a função inversa faz? Se eu pego qualquer segunda coordenada dessa aqui e jogar na inversa, ela tem que voltar. Porque a função inversa, ela faz os pares contrários. Então, em vez de ter o par 1, 3, ela tem que ter o par 3, 1. Em vez de ter 3, 7, ela tem que ter o par 7, 3. Ela tem que ter o par 11, 5. Ela tem que ter o par 41, 20. Tá? Então, se eu jogar o 3 nessa fórmula, o resultado tem que dar 1. Tá? Então, vamos lá. Se eu jogar o 3 aqui, ó, 3 menos 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Ok, bateu certinho. Vamos jogar o 7 aqui, ó. X for igual a 7 na inversa. 7 menos 1 é 6. 6 dividido por 2, 3. Par 7, 3 está na inversa. Aqui, se o x for 11, 11 menos 1, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Par 11, 5. Se o x for 41, 41 menos 1 é 40. 40 dividido por 2 dá 20. Tá certo? Então, a ideia basicamente é essa. Quando você tem uma função que ela é dada pela sua lei de formação, e eu quero encontrar a função que gera todos os pares ao contrário, eu preciso fazer o quê? Esse processo de inversão aqui, tá? E esse processo de inversão, ele já é conhecido. Tá? Eu tenho como inverter várias funções aqui. Tá? Eu vou um pouco mais rápido para vocês. Aqui eu tenho uma função afim, primeiro grau. A função inversa aqui vai ser y igual a quanto? X, esse 3 vai para lá somando, e esse 4 vai para lá dividindo. Então vai ser o x mais 3 sobre 4. Quem é a inversa de x ao quadrado? Tá? O contrário de elevar ao quadrado é calcular a raiz. Tá? Quem é o inverso de 3 elevado a x? Isso aqui é uma exponencial. Inverso de exponencial é logaritmo. Então vai dar que y é igual ao logaritmo na mesma base, base 3, de x, que é a função inversa, uma inversa da outra. Quem é a inversa aqui, ó? Isso eu vou jogar para lá elevando ao quadrado, tá certo? Então vai dar o quê? X elevado ao quadrado, depois esse cara vai para lá como mais 1. Tá? Então eu tenho como inverter algebricamente. Eu tenho como usar operações básicas, como produto, divisão, subtração, potência, raiz, logaritmo, para conseguir achar a fórmula das inversas. Tá? Então todas essas funções que eu estou encontrando aqui são as inversas dessas que estão aqui, certo?
Essas são as originais. E aquelas lá são as inversas. Ok? Tá. Então, agora a questão é a seguinte. Como que... Aí vem a pergunta chave da aula de hoje, né? Tá. O meu objetivo não é inverter qualquer função. Tá? Eu quero inverter quem? Eu quero saber quem são as inversas das funções trigonométricas, tá? Eu vou focar hoje só nas básicas, tá? Seno, cosseno, tangente. Sendo que todas elas podem ser invertidas, tá? A ideia é a seguinte, né? Como que a gente chama as funções inversas, tá? A função inversa da seno é seno elevado a menos 1 de x, ou, em vez de elevar a menos 1, a gente chama de arcosseno de x, tá certo? A inversa da cosseno é a arco-cosseno de x. E a inversa da tangente é a arco-tangente de x. Então, as funções inversas trigonométricas são as funções arco, tá certo? Essas são as inversas básicas. Por que eu coloquei aqui elevado a menos 1, elevado a menos 1 e faltou aqui elevado a menos 1, tá certo? Por causa da calculadora. Tá? A calculadora básica, ela tem aqui, ó, a função seno, cosseno, tangente. Se bem que ele trabalha seno como sin, né, porque tá em inglês, e tangente, em vez de botar TG igual eu coloco, ele usa tan. Mas aí, repara o seguinte, olha, se você der uma olhada aqui com mais calma, você vai ver que aqui tem seno elevado a menos 1, cosseno elevado a menos 1, tangente elevado a menos 1. Então, se você quiser usar as funções inversas, você precisa usar o shift, que vai liberar justamente a função que está em amarelo, ok? Então, eu tenho que apertar o shift e seno, para que eu use o quê? A função arco. A função arco-seno, ela está aqui na calculadora, como sendo seno elevado a menos 1. Arco-cosseno é cosseno elevado a menos 1, e arco-tangente é tangente elevado a menos 1, tá? Então, essa notação que vocês estão vendo aqui, geralmente é a notação da calculadora, tá? Ela usa dessa forma. Ok? E essa outra notação arco aqui é a notação que você vai encontrar nos livros, nas listas, nas aulas, tá? A gente trabalha muito com esse tipo de notação, a função arco. Mas é a mesma coisa, são nomes diferentes para o quê? A inversa do seno, a inversa do cosseno, a inversa da tangente, tá certo? Bom, para que a gente consiga fazer exercício, trabalhar com arco-seno, arco-cosseno, essas coisas, eu primeiro tenho que estudar o domínio e a imagem da função, né, de cada uma delas, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, lembre-se, se uma função ela leva do conjunto A no conjunto B, a sua função inversa ela tem que levar do conjunto B no conjunto A. Então, olha só, quem era domínio aqui, na primeira função, passa a ser a imagem da segunda função, tá? Então, e quem é o quê? E quem é a imagem da primeira passa a ser o domínio da segunda, tá? Isso inverte. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, na função seno. Qual é o domínio da função seno? Seno pode ser calculado para qualquer número real. Então, se o domínio é real, a imagem da arco-seno tem que ser real também, tá? E quem é a imagem da função seno? Seno está limitado entre menos 1 e 1, lógico, né? Então, o domínio da função arco-seno tem que ser entre menos 1 e 1 também. Tá? Isso significa que eu só consigo calcular arco-seno de números que estão entre menos 1 e 1. Não existe arco-seno de 2, porque não tem nenhum arco, nenhum ângulo cujo seno vale 2. Tá certo? Porque o seno fica lá entre menos 1 e 1 sem parar. Mas eu posso encontrar, né, qualquer imagem, qualquer número real aí. Tá certo? Entretanto, a gente tem que ter um certo cuidado aqui, tá? Que é o seguinte, quando eu penso em números reais, eu preciso garantir o quê? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Para trabalhar com função inversa, qual é a condição de existência mesmo?
Vamos pensar um pouquinho, vamos voltar naquela folha lá, tá? Para que exista a inversa, eu preciso que ela seja bijetora. Então eu preciso que ela esteja, o conjunto B, tá? Todo mundo participe uma vez só. Tá? E isso não é o que acontece quando eu trabalho com funções trigonométricas. Por quê? Porque a função trigonométrica, vamos voltar lá para o gráfico do seno. A função trigonométrica, ela se repete sem parar. Isso significa que uma mesma imagem, vamos colocar aqui, por exemplo, a imagem meio aqui, ó. A imagem meio, ela acontece para esse x aqui, ela acontece para esse x, ela vai acontecer para um outro x, ela vai acontecer para um outro x, ela vai acontecer para outro x. Então, na verdade, existem infinitos valores de x que têm altura meio, tá? Isso significa que não é injetora. Para eu garantir injetora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que limitar ao meu período, tá? Eu só consigo garantir que cada imagem apareceu uma vez só se eu tiver dentro do meu período, tá? Qual é o período do seno? O seno, ele funciona de quê? De 0 até 2π, ok? Para a gente poder trabalhar com função para eu poder trabalhar com função arco, o que vai ter que acontecer? Eu não posso esquecer de limitar isso aí. Tá certo? Então, só para ficar claro aqui para vocês, eu vou limitar aqui o seguinte. Para que eu possa ter um comportamento bacaninha, a função arco-seno, ela vai ficar, ó, limitada da seguinte situação. Ó. Eu vou pensar aqui, ó, o mínimo que ela atinge é -1 e o máximo que ela atinge é 1, certo? Então, se eu trabalhar aqui com esse intervalo que vai de -π/2 até mais π/2, eu tenho como ter imagem para todos os números do meu domínio, tá? O meu domínio está aqui. Ele vai de -1 a 1, tá? Então, trabalhar com o conjunto imagem real não é muito indicado. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso garantir que a função ela é o quê? Ela é bijetora. Então eu vou ter que limitar isso, tá? Eu vou ter que limitar e vou trabalhar com um intervalo fechado, que vai de -π/2 até π/2, tá? Eu não posso esquecer desse detalhe aqui. Senão eu vou quebrar a condição de existência da minha função inversa, tá? Agora, seguindo essa mesma linha de raciocínio, e a função cosseno? A função cosseno, ela também tá, a imagem dela é entre -1 e 1, então o domínio da arco-seno também vai ser entre -1 e 1. Mas e como é que funciona agora a imagem? Tá certo? Vamos lá. Eu preciso varrer todo o intervalo de -1 até da altura de 1 até -1, ou de -1 até 1. Se eu usar o mesmo intervalo, de -π/2 a π/2, eu vou ter imagens repetidas em cima e não vou ter imagem embaixo. Então a gente vai restringir o seguinte, a gente vai restringir a essa região aqui, ó. Essa região é a região que tem inversa. Porque todo número de -1 até 1 tem uma imagem única, tá certo? Então eu vou trabalhar o quê? A minha imagem ela vai ficar limitada entre 0 e π. Tá certo? E para fechar aqui, a função tangente. Vamos lembrar, a função tangente, eu também posso trabalhar com intervalo aqui, ó, de -π/2 até π/2, porque todo mundo tem uma imagem única. Então eu vou dizer o quê? Primeiro, o meu domínio são todos reais, tá? Mas a minha imagem, ela também está limitada entre
menos π sobre 2 e π sobre 2. Se eu não limitar essa imagem aqui, a minha função inversa não existe, tá certo? Por quê? Porque eu vou ter o mesmo, vários, na verdade é como se fosse o quê? Um arco levando em senos diferentes, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Bom, essa folha aqui ela vai ser importante para a gente continuar o nosso estudo daqui para frente, tá certo? O meu objetivo agora é fazer exercício com vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa folha ela vai ficar aqui do lado porque toda hora eu vou utilizar ela. Então vamos lá. Calcule as inversas dadas. Então a pergunta é o seguinte: qual é o arco seno de meio? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um ângulo entre menos 90 e 90, cujo o seno é igual a meio, tá certo? Então vamos lá. Qual é o ângulo cujo seno dá meio? O ângulo cujo seno dá meio é 30 graus. 30 graus, ou se eu trabalhar em radiano, vai ser o quê? 30 é 180 dividido por 6, então é π sobre 6, tá certo? Vamos lá. O que é arco seno de raiz de 2 sobre 2? A pergunta é, qual é o ângulo... Então, qual é o arco, qual é o ângulo, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Tá? O cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2. Nesse caso, lembrando que o cosseno está limitado entre 0 e 180. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 45 graus. Tá? 45 graus ou π sobre 4, que 45 é 1/4 de 180. Tá? Qual é o arco seno de 1? Qual é o ângulo entre, lembra aqui, ó, entre menos 90 e 90, cujo seno vai dar 1, tá? O seno vai dar 1 lá em 90, lá em cima. Então isso aqui vale 90 graus ou π sobre 2, que é o extremo do intervalo, é o ponto mais alto que ele chega, tá? Quem é a arco tangente de 1? Entendeu? Qual é o ângulo cuja tangente vai dar 1? Essa é a pergunta, sempre essa pergunta. Tá? O ângulo cuja tangente vai dar 1 é 45 graus, se você lembrar lá da tabelinha. Por quê? Porque tangente é seno dividido por cosseno, que é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Como eles são iguais, a divisão vai dar 1. Então, π sobre 4, tá certo? Quem é arco tangente de raiz de 3? Qual é o ângulo cuja tangente vai dar raiz de 3? Tá, se você lembrar um pouquinho, lá na tabela, isso aqui vai ser um ângulo de quanto? De 60 graus, tá certo? Lembrando que 60 tem que estar limitado entre menos 90 e 90, que é assim que funciona a imagem da tangente aqui pra gente. Tá? 60 pode ser escrito como sendo o quê? π sobre 3, que é 180 dividido por 3 é 60. Tá. Quem é arco tangente de zero? Qual é o ângulo cuja tangente dá zero? É o próprio zero, tá certo? Sendo que zero pode estar em grau ou pode estar em radiano. Você está com a bolinha em cima ou não, mas é o mesmo zero, tá certo? Quem é o arco cosseno de menos 1? Qual é o ângulo cujo o cosseno vai dar menos 1, sendo que arco cosseno tem que estar limitado entre 0 e π, né? Vai ser π, 180, tá? Então, 180 graus ou o próprio π. Qual é o arco cujo seno vai dar menos raiz de 2 sobre 2? Tá? Então, para ficar claro aqui pra gente, vamos fazer aqui rapidinho o círculo trigonométrico, ok? Esse aqui é o eixo do quê? Dos senos. O seno, ele é positivo em cima e ele é negativo embaixo, tá? Só que quando eu trabalho com arco seno, eu tô limitado entre menos 90 e 90, tá? Esse ângulo aqui, ele vale 0. 90, eu tô vindo até aqui em cima, esse cara vale 90. Menos 90, eu tô indo aqui para baixo.
tá certo? Então, o que que significa? O ângulo que vale, eu só posso trabalhar com ângulos aqui, positivo ou negativo. Então, o que que vai acontecer? A gente basicamente vai fazer o quê? Vai esquecer o sinal, tá? Qual é o arco cujo o seno dá raiz de 2 sobre 2? É quanto? É 45, não é verdade? Só que como é negativo, ele tem que estar aqui para baixo. Então vai ser menos 45 ou menos π sobre 4, tá certo? Então é isso aí, é assim que funciona, tá? Os nossos exercícios. É assim que a gente calcula arco cosseno e arco seno. Só que tem algumas coisas interessantes, tá? Não fica por aí não. Vamos entender um pouquinho o seguinte, ó. Determine o valor de cosseno do arco seno de 3/5. Caramba, aí você fala, como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? 3/5. Qual é o ângulo cujo seno é 3/5? Pô, sei lá. Não tem na tabela. A tabela é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. 3/5 deve dar um ângulo quebrado, tá? A não ser que eu pegue a calculadora, eu não consigo calcular, certo? Então, qual é a técnica para se escrever esse exercício? Então, a pergunta é, qual é o ângulo cujo seno é 3/5? Então, eu estou procurando um θ, tá certo? Um ângulo que eu não conheço, aonde arco seno que vai ser o arco seno de 3/5, tá? O que eu vou fazer? Se arco seno de 3/5 é θ, isso significa para mim o quê? Isso significa que o seno de θ tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 3/5, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lembrar aqui rapidinho o que o seno significa no triângulo retângulo, tá? Bom, no triângulo retângulo, o seno ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então, se eu desenhar aqui um triângulo retângulo qualquer e eu marcar aqui esse ângulo θ que eu não sei quanto vale, eu estou dizendo o seguinte, que o cateto oposto a ele tem que ser 3 e que a hipotenusa, que é o oposto a 90 graus, tem que ser igual a 5, tá? Como é que eu faço para calcular o x aqui? Eu posso usar o quê? Teorema de Pitágoras, porque é um triângulo retângulo. O que Pitágoras diz pra gente? Diz o quê? Que x ao quadrado mais 3 ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9. X ao quadrado é igual a 16. Então, se eu tirar a raiz quadrada, vai dar que x tem que valer quanto? 4. Então, esse x é igual a 4. Se eu chamei esse ângulo aqui, se eu disse que isso aqui vale θ, qual é o meu objetivo nesse exercício? É calcular quem? É calcular o cosseno de θ, ok? Cosseno de θ eu consigo fazer pelo triângulo retângulo? Consigo, por quê? Porque pelo triângulo retângulo eu sei que cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nesse caso, eu posso dizer que cosseno de θ vai ser igual a cateto adjacente é quanto? 4 sobre a hipotenusa, que é quanto? 5. Então, essa é a resposta que eu estou procurando. Tá? Eu queria saber, tá? O resultado dessa conta aqui é 4/5. Olha só que maneiro. Tá certo? Então, quando a gente trabalha com função inversa, às vezes é útil que a gente recorra ao quê? Ao triângulo retângulo para resolver a conta da inversa trigonométrica. Tá certo? Vamos ver mais um aqui. Quanto é que vale a tangente do arco seno de 5 nonos? Tá, então o que eu vou fazer? O arco cujo seno é 5 nonos, eu não sei qual é. Eu vou chamar ele de θ. O que eu posso falar? Se arco seno de 5 nonos é igual a θ,
É porque o seno de θ tem que ser igual a 5 nonos. Seno é a mesma coisa que o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Vou pegar essa informação e vou jogar no triângulo retângulo, que a gente estudou trigonometria básica, tá? Então o que vai acontecer aqui? O seno do θ é o cateto oposto, que é 5 sobre a hipotenusa. Aqui tem que valer x. Jogando no teorema de Pitágoras, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar que x ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado, é 81 menos 25. Então, x é igual a raiz de quanto? 81 menos 25, 61, vai dar 56. Então, vai dar raiz de 56, tá certo? Então, esse cara aqui vale raiz de 56, que é um cara que não tem raiz exata, inteira, a raiz é irracional, tá? Só que o meu objetivo é calcular a tangente desse ângulo θ que eu não consegui descobrir quem é. Mas a tangente de θ eu posso calcular como sendo o quê? Como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá certo? Então eu posso dizer que a tangente de θ, que é o que eu estou procurando, é igual a cateto oposto, é quanto? É 5 sobre raiz de 56, tá? Que vai me dar a resposta para o exercício que eu estou procurando. Bacaninha, né? Agora, nem sempre os exercícios são tão fáceis assim, tá? Então vamos lá. Calcule o arco-seno do seno de π, tá certo? Então, o que eu tenho que calcular aqui? Quem é o seno de π? Vamos lá. Primeiro eu vou desenvolver aqui dentro. Quem é o seno de π? O seno de π é zero, ok? Então, como é que eu faço para calcular agora o arco seno de zero? Qual é o ângulo entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, cujo seno é zero? Isso vai ser, no caso, π ou zero. Só que eu não posso usar o π, entendeu? Porque não está naquele intervalo de menos π sobre 2 e π sobre 2. Então a resposta tem que ser zero mesmo. Tá? Então toma cuidado com isso. Às vezes a gente acha que como seno e arcosseno uma coisa é inversa da outra, é só cortar que o resultado vai dar π. Não, não vai dar. Tá vendo? Arcosseno do seno de π vai dar zero. Tá? Porque eu não posso esquecer que o arcosseno ele está limitado. As respostas têm que estar limitadas entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, π não está nesse intervalo, então ele não serve, tá certo? Aqui, ó. Quem é o arco cosseno do cosseno de 41π sobre 6? Tá? Então, nesse caso, primeiro eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, tá? 41π sobre 6 é um ângulo muito alto. Então, eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou pegar 41 e eu vou dividir por 6, tá certo? Vou trocar aqui a cor aqui. Eu vou pegar 41 e eu vou dividir por 6, tá? 41 dividido por 6 dá o quê? Dá 6, sobra 5, tá? Isso significa o que para mim? Que 41π sobre 6, isso é igual a 6π certinho, mais 5π que não dá para dividir por 6, tá? Então, quando eu usei esse algoritmo aqui, esse algoritmo que a gente chama de algoritmo da divisão ou algoritmo de Euclides, tá? Quando eu usei o algoritmo de Euclides, eu abri em quociente resto, tá? O que acontece?
6π é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 3 vezes 2π. 2π é uma volta completa. Então eu estou dando 3 voltas completas e terminando aqui, nesse ponto aqui, tá certo? Então o que vai acontecer? Esse 6π, ele não faz diferença nenhuma, tá? Isso aqui vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo o arco cosseno do cosseno de 5π sobre 6. Tá? O que eu fiz foi reduzir para a primeira determinação. Eu cortei o excesso e fiquei só com, né, essa faixa aí. Só quem é 5π sobre 6? Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Vai dar 5 vezes 180 sobre 6. Isso vai ser igual a 180 corta com 6, vai dar 30. 5 vezes 30, isso é igual a 150, tá? Como é que eu faço para calcular o cosseno de 150? Vamos lá. Círculo trigonométrico, 150 está em que quadrante? 150 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, eu tenho que trocar pelo que falta, certo? Pelo que falta para chegar a 180. O que falta aqui é 30, ok? Então, basicamente é o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que arco cosseno, tá? Do cosseno de 30. Lembrando que cosseno de 30, no segundo quadrante, cosseno é o quê? É negativo, tá? O cosseno, ele é o quê? Ele é positivo aqui e no segundo quadrante ele é negativo. Então eu tenho que botar um menos aqui, tá certo? Então quem é o cosseno de 30? Vai dar arco cosseno menos o cosseno de 30. Vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então a pergunta é, entre 0 e π, qual é o ângulo que o cosseno dá menos raiz 3 sobre 2? Então, nesse caso, ele vai voltar a ser o quê? É 30 se for positivo e para cá é 150. Então ele volta a ser 150. Então, nesse caso desse exercício, o que vai dar? A resposta vai ser 150 graus, que é igual a 5π sobre 6. Então, olha só que interessante. Nesse exercício aqui, se eu cortasse o seno com cosseno, ficaria o arco seno com seno ficaria π, e a resposta daria errada, porque a resposta é 0, não é π. Agora, nesse caso aqui, se eu cortasse o arco seno com arco cosseno, ia sobrar quanto? 5π sobre 6, que é exatamente a resposta que eu estou procurando. Então, assim, tem casos em que se eu cortar, a resposta vai dar certo. Tem casos que se eu cortar, a resposta não vai dar certa. Então não tem jeito. Esse exercício que tem um por dentro do outro, ele é mais chato. Eu sou obrigado a ficar testando as possibilidades. Eu tenho que entender de trigonometria. Olha só, eu reduzi a primeira determinação, depois eu reduzi para o primeiro quadrante, e depois eu avaliei sinal e percebi que nesse caso poderia ter cortado. Mas não existe uma fórmula. Se for tal, pode cortar, se for o outro, não pode cortar, não. Todos os casos eu preciso conferir. Eu tenho que ter essa preocupação de olhar, senão eu posso fazer besteira, tá? Então vou fazer só esse último exercício aqui para fechar essa parte. Então vamos lá. Que é o arco seno do seno de 37π sobre 6. Tá? O que eu vou fazer aqui então? Primeiro, 37 sobre 6 é muito maior que uma volta completa. Então eu vou pegar aqui, ó, 37 e vou dividir por 6, tá? Isso vai dar 6 e vai sobrar 1. Tá? Isso significa o quê? Que a fração 37π sobre 6, ela pode ser escrita como um grupo de 6π, ok? Mais um π que não dá para separar. Então ainda vai ficar um π sobre 6 aqui. Lembrando que 6π são 3 voltas. Então eu paro no mesmo lugar. Então nesse caso eu posso ficar só com π sobre 6, tá certo? Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho que resolver o problema de que arco seno do seno de π
sobre 6, tá certo? Quem é π sobre 6? É 30, tá? Então isso aqui, na verdade, é o arcosseno de... Se esse cara aqui, ele vale 30 graus, o seno de 30 é quanto? O seno de 30 é meio. Quem é o arcosseno de meio? Volta a ser 30, tá? Que é igual a π sobre 6. Então, nesse caso, também deu certo. Então, repara aqui, olha. Nesse caso, eu poderia cortar. Nesse aqui também. Um é arcosseno e o outro é arcosseno. Esse aqui, arcosseno, eu não pôde cortar. Tá? Se eu cortasse, eu erraria. Tá certo? Então, cada exercício vai demandar uma análise. Vou pensar um pouquinho, tá? Se tá dentro do meu intervalo ou não. Pessoal, é isso aí. Daqui a pouco eu volto com mais alguns exercícios só pra gente poder praticar um pouco. Mas em termos de, né, conteúdo, já tá quase acabando já, tá? Então até breve, pessoal. Próximo vídeo.